Olá, turma, bom dia, tudo bom? Bom, aqui estou eu, ProMais de Nutrição. Vim através desse vídeo para passar o conteúdo da aula para vocês, tá? Por que a Pro está através de vídeo hoje? Porque hoje a Pro precisou ir trabalhar presencialmente na escola. Então, para que vocês não ficassem sem aula, sem o conteúdo, eu vim passar o conteúdo através do vídeo, tá joia? Então vamos lá. A gente começou falando na aula passada sobre os vegetais, certo? Se recordam? Então, e hoje nós vamos aprender que os vegetais, eles são divididos em alguns grupos, certo? Então, os vegetais, lembrem aí, são aqueles alimentos que vêm da terra, de origem vegetal. Aqueles que a gente planta, cultiva, e aí eles vão nascer, nós colhemos e consumimos, certo? E aí, as divisões dos vegetais é dividido através das partes das plantas que nós consumimos. Então, os vegetais são divididos em frutas, frutos, verduras e legumes, certo? Então, os frutos é aquela parte da planta onde ele serve na planta, a importância dele na planta é para proteger a semente da planta. Então, os frutos protegem, o objetivo dele na planta é proteger as sementes. Para que, através daquela semente, quando o fruto amadurecer, que ele cair da planta, ele se abre e acaba as sementes plantando por si só na terra. E nasce uma nova planta, uma nova árvore, uma nova planta com aquela semente. Então, o fruto serve para proteger a semente e para que através daquela semente ela vá se semeando novamente e a espécie não se acabe. Então, os frutos, geralmente eles têm um sabor neutro ou puxado um pouco para o salgado. E as frutas, que é como nós chamamos, são os frutos de sabor adocicado. Então, fruta é aquele fruto de sabor adocicado e os frutos mesmo, ele tem o sabor neutro ou um pouco salgado, tá? Então, vou dar alguns exemplos para vocês de fruto. Vamos lá, tem que algumas pessoas chamam também o fruto de legumes, né? Então, tem como fruto abóbora, pepino, berinjela, pimentão, certo? E as verduras são aquelas partes da planta que a gente consome, que são as folhas, as flores e os caules, são as verduras. E as verduras, em sua maioria, são de cor verde. Então, verdura é verde. E são as folhas, flores e caules. Por exemplo, folha, nós temos alface, espinafre, rúcula, agrião. Flores, nós temos o brócolis, a couve-flor. Caules, nós temos o aspargo, né? Então, esses alimentos fazem parte do grupo das verduras. E os legumes são, como a Pro já explicou, dos frutos, são aqueles frutos salgados, né? Que tem sementes, que são abóbora, pepino, pimentão, berinjela, abobrinha, certo? E também fazem parte dos legumes alguns grãos, como feijão, soja, ervilha, lentilha,
também fazem parte do grupo dos legumes, que são as leguminosas, certo? Então, os legumes são alguns frutos salgados e as leguminosas, que são os grãos, tá bom? Aí agora, a gente vai assistir um vídeo que vai explicar um pouco mais detalhadamente esse assunto, tá bom? Então, vamos lá? 1, 2, 3 e roda o VT! Olá pessoal, tudo bem? Você sabe qual a diferença entre fruto e fruta? A indicação dos médicos é que todo dia a gente consuma alguma variedade de fruta ou fruto. Mas o que é fruta e o que é fruto? Apesar de muita gente confundir, eles não são a mesma coisa, mas estão diretamente ligados em suas naturezas. Designar as principais diferenças que separam cada um não é tarefa difícil. De uma forma resumida, a fruta é um fruto doce e comestível. Nem todo fruto é uma fruta, mas toda fruta é um fruto. A fruta é a parte polposa que rodeia a semente da planta. Ela possui aroma característico, é rica em suco, normalmente tem sabor doce e pode, na maioria das vezes, ser consumida crua. Esse ensinamento de que todo fruto doce e comestível é uma fruta é bom para a gente se orientar, mas o curioso é que, em termos botânicos, a palavra fruta nem existe. Ela é utilizada no nosso dia a dia apenas popularmente, para diferenciarmos frutos doces de frutos salgados ou amargos. Já o fruto se encaixa em uma categoria mais geral. Ele é uma estrutura botânica que faz parte do maior grupo de plantas, as angiospermas, plantas que apresentam frutos e flores. Os frutos podem ser classificados como carnosos, que possuem estrutura suculenta, e secos, que apresentam uma aparência ressequida. Os frutos secos são as sementes comestíveis de todas as plantas, como as amêndoas, castanhas, nozes e avelãs. Já o tomate é um exemplo de fruto carnoso. Ele é desenvolvido a partir do ovário de uma flor, mas por não apresentar sabor adocicado, é considerado pelas pessoas como um legume. Além do tomate, a berinjela, o pepino e o pimentão são exemplos de frutos conhecidos por nós como legumes. Se você gostou, deixe um like e se inscreva para mais dicas. Obrigado! Isso é uma verdura ou um legume? Acredite, os dois não são a mesma coisa. Verdura. A verdura é um vegetal cuja parte comestível corresponde a uma folha, flor ou haste, também conhecida como talo, e, em geral, possui uma coloração verde, como o próprio nome verdura insinua. Exemplos. Alguns grandes exemplos de verdura são agrião, repolho, acelga, couve, espinafre, almeirão, chicória, mostarda, rúcula, folha de taioba, escarola, brócolis, couve-flor, alcachofra. Consumo. Quanto ao seu preparo na culinária, as verduras são utilizadas em saladas ou em comidas refogadas. O seu consumo em estado cru mantém mais as suas propriedades. Elas possuem um baixo teor de calorias e carboidratos e, por terem pouca durabilidade, devem ser consumidas logo. Legume. O legume é um vegetal cuja parte comestível não corresponde às folhas, mas sim ao próprio fruto, semente, caule ou raiz. Alguns deles se desenvolvem na parte exterior da terra e outros abaixo, dentro da terra. Categorias. Há um leque realmente amplo de vegetais muito diferentes entre si que fazem parte do mesmo grupo, o grupo dos legumes, porém em categorias distintas. Frutos. Os frutos correspondem ao corpo que contém as sementes e que é bastante carnudo, com uma grande quantidade de massa, de material, como, por exemplo, abóbora, berinjela, chuchu, pepino. Tubérculos. Os tubérculos correspondem ao caule, que neste caso se desenvolve abaixo da superfície da terra. Ele fica carnudo e arredondado e funciona como órgão de reserva de energia e nutrientes. Um exemplo de tubérculo é a batata.
Raízes. As raízes correspondem à própria raiz mesmo, que também se desenvolve abaixo da superfície da terra, ficando bem carnuda. Entre elas temos a cenoura, a mandioca. Leguminosas. As leguminosas correspondem à família dos grãos que são encontrados dentro de vagens. Como exemplo, o feijão, ervilha, soja, grão de bico. Cereais. Os cereais, por sua vez, são em si grãos ou sementes. É exemplo de cereal, milho, trigo, arroz. Também são exemplos de legumes, lentilha, vagem, quiabo, beterraba. Consumo. Os variados tipos de legumes podem ser consumidos de variadas formas: crus, cozidos, fritos, preparados no vapor, entre outras maneiras. Eles possuem uma maior durabilidade e alguns podem ser conservados por longo tempo. Quanto ao teor de carboidrato e calorias, varia muito. Alguns, como o chuchu, têm um nível bem baixo, outros, como a abóbora, têm cerca de 10%, e outros ainda, como a batata e a mandioca, chegam a 20%. Para resumir, verdura é a folha, flor ou haste, enquanto legume é o fruto, semente, raiz ou caule. A verdura tem pouca caloria e carboidrato, enquanto o legume, dependendo de sua categoria, pode ter bastante caloria e carboidrato. Verdura, em geral, tem coloração verde, como indica o próprio nome, verdura, e legume varia bastante, como amarelo, laranja e verde também. Por fim, tanto um quanto o outro apresentam grande proporção de água em sua composição e são riquíssimos em vitaminas, sais minerais e diversos nutrientes. Olá! Se você gostou, curta esse vídeo, já deixa o like agora. Pode escrever aqui embaixo qualquer curiosidade que você tenha. Quem sabe isso pode até virar um vídeo aqui. E compartilhe esse vídeo com alguém dos seus contatos, isso contribui muito com o crescimento do canal. E também vai deixar essa pessoa mais curiosa. Oi, turma! Agora que a gente já assistiu os vídeos, já ficou mais inteirado aí do nosso assunto, eu quero avisar para vocês que lá no portal do Classroom tem uma atividade para vocês fazerem, tá? Sobre uma pesquisa que é dentro desse assunto que a gente deu hoje, tá? Então, vocês acessam, fazem a atividade, posta lá para mim, e aí eu vou corrigir. Na próxima aula a gente discute a correção dessa atividade, tá joia? Então, bom final de semana, uma ótima sexta-feira para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijo e tchau, tchau.